Os fãs da WWE estão se preparando para o Survivor Series War Games, que vai trazer de volta aquela icônica estrutura que nasceu lá na WCW. De um lado, CM Punk vai liderar o seu time contra o The Vision e outros nomes. Do outro, nós temos a Rhea Ripley comandando a sua equipe feminina, que vai encarar as Kabuki Warriors e mais algumas heels dentro da jaula do War Games. As duas lutas prometem ser até bem divertidas, até porque a estipulação sempre gera bastante caos, risco e aqueles momentos insanos que a gente tanto gosta. E tem muito talento envolvido, mas isso não quer dizer que os fãs estejam morrendo de vontade de ver essas lutas. É mais um caso da WWE criando lutas de War Games porque quer usar essa estipulação e não porque a história pediu isso. E é aí, meus amigos, que mora um grande problema. Hoje, parece que a empresa tem um War Games para poder encaixar na história, ao invés de uma história que precise de um War Games. Mas antes, gente, da gente poder explicar isso melhor, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo para dar aquela moral marota aqui pro nosso canal. Então, sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo. Então, gente, para vocês poderem entender isso melhor, pelo menos na minha visão, é que a WWE tá forçando essas lutas dentro dos War Games. Quando o Triple H trouxe de volta essa estipulação lá em 2017, ninguém esperava, mas fez total sentido. O NXT tinha um problema sério. O Undisputed Era estava dominando tudo, causando caos semana após semana. Colocar aquele grupo dentro de uma estrutura dos War Games foi a solução perfeita, e isso funcionou várias vezes depois. Só que esse ano não é bem assim. A caminho do Survivor Series, parece que as lutas estão aí encaixadas nos War Games à base da força, em vez de existir uma rivalidade tão intensa que precise dessa estipulação para ser resolvida. E talvez isso não fosse um grande problema se Seth Rollins não tivesse se machucado, já que o The Vision tinha vários rivais engatilhados. Mas agora, Bron Breakker e Bronson Reed vão ir para a guerra ao lado de 3 heels aleatórios: Brock Lesnar, Drew McIntyre e Logan Paul, todos com conexões até que fracas com o time adversário. E o resultado, o público não tá tão investido assim, não a ponto de querer ver esses dois times realmente irem para a guerra no War Games. Mas meio que a gente tá deixando isso passar no lado masculino por terem grandes estrelas nessa luta. Já do lado feminino, parece um pouco mais exagerada, e pelo menos na minha opinião, bem mais forçada que a luta masculina. Ou seja, a gente chegou naquele ponto que se o lado masculino tem aí uma luta de estipulação, o lado feminino também precisa ter. E isso, meus amigos, gera um grande problema na WWE. Se os fãs não estiverem empolgados para ver os War Games, essa estipulação, que sempre foi bastante especial, começa a perder todo o sentido. E eu acredito que vocês vão concordar comigo quando eu falo que o War Games está enfrentando o mesmíssimo problema que a WWE teve com Hell in a Cell. E isso, gente, é bem triste, porque a gente está falando aí de duas estipulações icônicas, que devem sempre gerar aquela expectativa absurda entre os fãs, mas transformar essas lutas em eventos anuais com aquela data marcada no calendário é justamente o que destrói essa magia. Durante os anos, o pay-per-view Hell in a Cell garantia pelo menos 2 lutas dentro da jaula todo ano. E qual era o problema? Muitas dessas rivalidades simplesmente não mereciam e não precisavam ser num Hell in a Cell. Afinal, essa estipulação deveria ser reservada para quando 2 lutadores se odeiam tanto que só resta colocar os dois dentro de uma jaula para resolver isso tudo de vez. Depois que a WWE aposentou o evento anual, o Hell in a Cell voltou a ser usado apenas quando faz sentido, o que ajudou a recuperar o prestígio. E um grande exemplo disso, galera, é a luta entre CM Punk e Drew McIntyre. O público estava emocionalmente envolvido, querendo ver esses dois se destruírem. E é assim que deve ser. E o mesmo precisa acontecer com os War Games. Os fãs deveriam estar desesperados para ver aquela guerra entre os times, não ver um grupo aleatório de lutadores jogado ali só para poder cumprir tabela. E eu acredito que nessa parte o Triple H está errando, e errando muito a mão.
E se isso continuar, os Wargames vão perder todo aquele brilho. E quando uma estipulação tão histórica começa a perder aquele apelo, isso vira um problemão para a WWE e, é claro, para Triple H, que mais uma vez vai ser criticado com razão pelos fãs. Então, gente, eu acredito que a WWE precisa tirar o War Games do Survivor Series. Quando o War Games foi incorporado nesse pay-per-view, muitos fãs ficaram animados, porque isso finalmente colocou fim naquelas lutas inúteis do Raw contra o SmackDown, que não tinha nenhuma conexão emocional. Se os shows estivessem totalmente separados, aí até que faria sentido colocar esse tipo de luta. Mas toda vez a gente vê um lutador do Raw aparecendo no SmackDown e um lutador do SmackDown aparecendo no Raw. Então não fazia sentido. E inicialmente essa mudança que a WWE fez para o War Games precisava ser feita, já que o Survivor Series começava a parecer um evento totalmente dispensável, mesmo sendo considerado um dos 4 grandes do ano. E o Survivor Series sempre teve essa pegada de batalhas entre equipes, com combates tradicionais de eliminação. Então adicionar o War Games até que parecia fazer muito sentido. Mas o problema, galera, é transformar o War Games em algo obrigatório todos os anos. Isso acaba forçando o time criativo a trabalhar ao contrário. Primeiro, decidir que o War Games tem que acontecer, para só depois tentar descobrir quem vai participar, ao invés de usar a luta como uma consequência natural de uma rivalidade intensa. A empresa precisa variar a forma como usa o War Games para poder evitar que o público perca o interesse, algo que prejudicaria não só o conceito, mas o próprio pay-per-view. E pelo menos na minha opinião, a decisão mais inteligente seria tirar o War Games desse evento e só utilizá-lo quando a história realmente pedir, não apenas porque chegou uma época específica do calendário. Mas agora, galera, agora eu quero saber da opinião de vocês. O que vocês acham aí do War Games acontecendo no Survivor Series todos os anos obrigatoriamente? Vocês curtem ou vocês já estão aí de saco cheio? Será que seria melhor trazer de volta aquela luta de eliminação tradicional do Survivor Series? Ou você acha que assim tá melhor? Não esquece de deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Então, galera, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!